lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre 10 dicas de como lidar com a agressividade dos seus filhos. E eu vou logo deixando aqui o recadinho que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui seu positivo que é muito importante pra mim, tá bom? Então vamos lá ao vídeo. Bom, gente, a primeira dica que eu acho que é assim a dica universal para todas as situações é que os pais têm que ser o exemplo para a criança. Então, por exemplo, se a criança tá lá berrando, gritando, se jogando no chão, não adianta você gritar com ela, não adianta você bater nela, porque o que é que você vai estar ensinando com isso? Você bater na criança? Você só vai confundir a cabeça da criança e ela vai achar que isso é certo, que essa é a reação que ela tem que ter. Então, numa situação assim de estresse da criança, você tem que se manter calmo para ela ver como que ela tem que se comportar. Então, se for preciso, conte até 100, até 1000, respire fundo e aguente firme aí. A segunda dica é ensinar a criança como que ela deve se expressar quando ela tem esses ataques de fúria. Então, você vai esperar a criança se acalmar, porque também não vai adiantar você começar a falar com ela na hora que ela estiver lá berrando, se debatendo. Ela não vai escutar. Então, é isso que eu faço com a aluna. Eu espero ela se acalmar, eu deixo ela lá, ela quer chorar um pouquinho, ela chora. Quando ela estiver mais calma, eu chamo ela para conversar. Fico na altura dos olhos dela e converso em paz, gente, tranquilo. E aí uma coisa que eu acho muito importante é, depois que a criança se acalmou, você tem que incentivar ela a pedir desculpa, para ela entender que ela fez alguma coisa errada ali. Então incentiva a pedir desculpa e peça para a criança te dizer por que ela estava chorando, por que ela estava tendo aquela crise. Eu sei que isso não é uma coisa fácil, não vai funcionar de primeira, mas insista, insista, insista que uma hora as coisas vão se encaixar. A terceira dica é que você evite perguntas como você se sentiria se isso acontecesse com você, se alguém te batesse, se alguém tomasse seu brinquedo. Isso porque as crianças, quando elas são muito pequenas, elas não têm essa capacidade ainda de imaginar como que ela se sentiria. Então, isso não vai surtir efeito nenhum. O que eu acho que funciona pra mim é, por exemplo, se a aluna toma o brinquedo de alguém, por exemplo, e eu peço pra ela devolver ou parar de se comportar dessa forma, e se ela continua, eu afasto ela, eu tiro ela da brincadeira e ela vai ficar só observando as outras crianças. Isso é um tipo de punição, mas eu sou dessa linha que eu acho que precisa, criança tem que ter limite, criança tem que ter regra. Então, se eu falei com ela e ela não obedeceu, ela vai sair da brincadeira até que ela consiga se comportar da forma adequada. Porque, como eu falei, gente, as crianças não têm essa capacidade de imaginar como que ela iria se sentir se acontecesse com ela, mas ela entende que quando um comportamento gera uma consequência negativa, então é muito provável que ela não vá fazer de novo. A quarta dica tem um pouco a ver com isso, que é que os pais têm que impor limite às crianças. Não é pra você esperar assim a quarta, quinta vez a criança repetindo a mesma situação pra você dizer que não é assim que se faz. Então, eu converso uma vez com uma, se ela não se comportar da forma que se deve, eu vou tirar ela da situação, eu vou tirar ela da brincadeira. E depois disso, quando ela estiver mais calma, gente, eu converso com ela e falo por que eu fiz isso, por que eu agi dessa forma. A quinta dica é que você não deixe seu filho ganhar as coisas na base da guerra. Por exemplo, se seu filho foi e tirou à força um brinquedo da mão de outra criança, não deixe ele ficar com esse brinquedo, porque senão ele vai entender que foi ok a situação dele, o que ele fez. Então, quando a aluna faz isso, eu tiro. E às vezes, gente, muitas mães que estão de fora, a mãe da outra criança fala, não, pode deixar ela. E não pode, porque senão ela vai entender tudo errado. Então, se ela age dessa forma, eu tomo, devolvo para outra criança e explico que isso não pode, que ela tem que pedir antes de sair pegando as coisas. A sexta dica é que você seja consistente. Então, fale sempre as mesmas coisas para aquela mesma situação. Se seu filho se comporta repetidas vezes de uma maneira, você tem que repetir a sua posição e falar sempre a mesma coisa, porque senão ele vai ver que, se eu insistir, a minha mãe vai ceder. Então você tem que ser firme e consistente. A sétima dica é com relação àquelas birras em público, gente, que é muito constrangedor. Mas aí tem duas questões. A gente não pode deixar isso determinar a forma que a gente vai agir. Por exemplo, muitas vezes a criança quer pegar alguma coisa, você não deixa, mas como está em público e ela começa a fazer aquele escândalo, você permite. Isso está errado.
Não é pra fazer isso, independente. Deixa todo mundo te olhar, deixa falar o que quiser, deixa pensar o que quiser, mas seja firme e consistente. E a outra questão é também não adianta você ter uma reação exagerada àquele problema em público, porque isso só vai aumentar a ansiedade e vai fazer com que a criança fique mais irritada e provavelmente piore aquela situação. Então, tira seu filho daquele lugar, coloca num lugar calmo e privado para vocês conversarem e resolverem a questão. Além daquela questão de que um comportamento ruim vai gerar uma consequência negativa, as crianças também funcionam muito bem com um reforço positivo, que é você elogiar os comportamentos bons. Isso vai fazer com que seu filho seja estimulado a continuar tendo bons comportamentos. Então a 8ª dica é sempre elogiar quando nossos filhos têm comportamentos legais, porque isso vai fazer com que ele entenda o que é um comportamento aceitável e o que não é. A 9ª questão é que existem crianças que têm mais energia que as outras, então o corpo delas sente a necessidade de liberar essa energia. E às vezes a agressividade, a birra, é uma das formas que ela está encontrando de liberar essa energia. Então, se a sua criança é desse tipo, bem eletrizada, faça bastante atividade com ela, atividades físicas, de correr, pular, para ela gastar essa energia de outra forma. E a 10ª dica, gente, é que se vocês verem que vocês não estão dando conta de contornar aquela situação, que seu filho está muito agressivo, fazendo birras em excesso, e você não está conseguindo direcionar isso para outro lugar, peça ajuda, gente. Peça ajuda da família, médico, psicólogo, educadores, professores, enfim. Peça ajuda a alguém se você não está conseguindo contornar aquela situação antes que ela fique cada vez mais frequente e você perca o controle da situação mesmo. Então, não tem nada demais, gente, você pedir ajuda e dizer que você não tá conseguindo, porque você não é obrigada a dar conta de tudo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui seu positivo, que é muito importante. Se inscreve no canal também, tá bom? E me siga nas outras redes sociais, Instagram e Snapchat, que eu deixo aqui. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!